Olá, sejam bem-vindos, porque hoje vai ter uma deliciosa receita de esfirra de espinafre. E um dos pontos altos dessa receita é a massa, que é feita inclusive utilizando fermento natural ou levain. Aqui eu já tenho no bowl da batedeira 100 gramas do meu levain, que tem 50% de hidratação, então se o seu levain tiver 100%, tem que adaptar, né, a quantidade de líquido que vai na massa. 250 ml de água, 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico fresco para dar uma reforçada no crescimento, para dar uma previsibilidade em quanto tempo a massa vai estar fofinha, pronta para ser cilindrada, porque esse é um outro detalhe. A minha massa da esfirra fica super fina por conta disso. Além disso, vai 60 ml de óleo. A receita originalmente pede um óleo de amendoim, mas ele é meio difícil de encontrar, então pode usar soja, girassol ou canola. Eu começo aqui misturando os ingredientes até praticamente a farinha ser quase que totalmente absorvida, e aí eu posso já acrescentar o óleo aos poucos. Nesse ponto aqui, onde a farinha já quase sumiu, eu já posso colocar e começar colocando óleo. Coloco um pouco, espero ele ser absorvido, coloco mais um pouco e assim por diante até incorporar totalmente. Com cerca de 1 minuto, o óleo já foi totalmente absorvido, então eu posso aumentar a velocidade. E agora serão mais 4 minutos de sova. Se for sovar a mão, vai em torno de uns 10 minutos. Depois dos 4 minutos, eu já posso colocar a massa aqui num Tupperware untado. Veja que a massa está bem macia. E ela vai ficar aqui descansando por 1 hora para começar a fermentar e ficar mais maleável para eu cilindrar ela. Bem, e aqui está o material para o recheio das esfirras. Aqui eu tenho 500 gramas de espinafre bem picado. Eu estou usando 300 gramas de um espinafre que estava congelado, que eu já descongelei, ele já vem picado. E mais 200 de um espinafre que eu comprei fresco. Tem uma cebola grande, picada em cubinhos bem pequenininhos. A receita pede 1/3 de colher de chá de sumac. Aliás, meia colher de chá de sumac. Eu coloquei 1 colher de chá de za'atar, que parte do za'atar é sumac, eu não encontrei sumac para comprar, e peneirei ele, então praticamente ficou 1/3 de colher de chá de za'atar. Coloquei 30 ml de suco de limão, usei o limão siciliano, que é menos ácido, uma pitada de sal, mais ou menos 1/3 de colher de chá de sal, e 1 colher de sopa de óleo vegetal. Eu usei um óleo de soja mesmo. E agora é só misturar bem com as mãos para ficar bem agregado. E aí partimos para a próxima etapa. E a próxima etapa consiste em espremer bastante todo o excesso de líquido com a ajuda de um escorredor, né, de uma peneira, né, vamos dizer assim, um coador. Mas tem que tirar bastante mesmo, senão a esfirra fica encharcada. Bem, a massa já está bem fofinha e agora eu vou pegar um pedaço dela aqui retangular, vou dar uma estiradinha para ficar um retângulo maior e aí depois eu vou passar aqui pelo meu cilindro aqui de macarrão na espessura mais grossa. No final a massa vai ter cerca de 3 milímetros de espessura. Acabei de passar pelo cilindro, fica uma tira bem comprida. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela ao meio e vou emendar as 2 tiras para formar um retângulo mais largo, porque na hora que eu for cortar a massa eu otimizo. Vejam como fica. A emenda aqui no meio quase que some. E eu dou mais uma estirada na massa para aumentar o tamanho, porque quando ela sai do cilindro ela acaba encolhendo um pouco, ela fica meio esticada. E uma dica importante, depois que você estira a massa, você tem que dar uma levantada assim nas bordas para que a tensão não fique, porque senão na hora que você cortar a massa aqui com o cilindro, acaba que a massa vai
vai voltar a um tamanho menor e aí o que era para ser um círculo vai ficar em formato oval. Como eu falei, esse arranjo acaba otimizando. Vocês podem ver que fica muito pouca sobra de rebarba de massa que vai ser recilindrada mais adiante. E agora eu vou ensinar como é que modela a esfirra. É importante deixar as esfirras cobertas para elas não ressecarem, né? A massa da esfirra. Como que eu faço? Eu pego aqui mais ou menos um ângulo de 120 graus, dou uma leve puxada, seguro com 2 dedos e então eu puxo do outro lado. Aí eu formo um triângulo. Aí é só unir as pontas e apertar para selar bem. Puxa aqui, une a ponta, aperta para selar bem. E veja como fica bonitinho, formato piramidal típico da esfirra. E depois de selar as esfirras, eu dou uma espécie de banho, ou seja, uma empanada por cima com semolina de grano duro integral. Isso dá uma textura espetacular na hora que assa. E eu vou deixar agora coberto com um pano úmido por meia hora para a massa dar uma relaxada e ficar mais fofinha na hora que eu assar. Antes de levar ao forno, eu dou uma leve borrifada com água e levo ao fogo a 230 graus. Deve assar por cerca de 15 a 20 minutos até ficar coradinha. Acabei de retirar do forno, veja como ficou bonito. Veja um close aqui no recheio. Ficou uma quantidade boa. Dá para colocar um pouquinho mais de sal. Eu diria até que daria para dobrar a quantidade de sal, se vocês quiserem. Mas sal é aquela história, né? Antes faltar do que sobrar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.